Boa tarde, pessoal. Bem-vindo ao Seminário de Teoria dos Números. Hoje é dia 20 de abril de 2022 e temos o prazer de ouvir a terceira parte do, vou chamar assim, mini curso do professor Paulo Henrique Rodrigues sobre formas diagonais, sobre corpos p-ádicos. Obrigado, Paulo, por aceitar o nosso convite. Obrigado, Emar. Obrigado quem está se dispondo aí a assistir até o final. Vamos lá, né? Hoje eu vou falar um pouquinho mais de técnicas, como de praxe, sutilmente. Afinal de contas, eu acho que o aprofundamento em cada uma dessas técnicas que eu mencionei e vou mencionar, ela se dá ou no momento de uma leitura mais aprofundada de algum trabalho científico, de um artigo, ou no momento da própria produção do seu trabalho, né? No caso de estudantes de doutorado e assim por diante, né? Então, a gente aponta o caminho das pedras e é lógico que tem muito a se desenvolver, principalmente técnicas novas que possam vir a agregar aqui, tá? Eu vou deixar registrado aqui muita coisa por escrito, outras eu vou só verbalizar, que eu acho que não tem tanta perda, pelo menos para esse grupo que está assistindo, se precisar rever no canal, aí o Emar tem disponibilizado os vídeos, né? Mas eu vou falar superficialmente somente, tá? Então, só relembrando aqui, gente, deixa eu clicar aqui que tá isso, pronto. A gente está, a partir de agora, considerando sistemas com R formas diagonais, desse tipo aí, ó. Cada forma diagonal é um polinômio homogêneo em que não tem variáveis cruzadas, né? Esse é o conceito aí de uma forma aditiva ou forma diagonal, tá? Por questões topológicas e pelo fato de QP ser corpo de frações do ZP, e por aproximação de inteiros p-ádicos por inteiros, a gente pode considerar esses coeficientes aí inteiros, tá bom? E aí, o que a gente faz é o seguinte, a gente comentou isso na vez passada, quando a gente olha para cada coluna dessa aqui, ó, para cada coluna dessa aqui, olhando para cada coluna dessa, a gente coleciona aquelas colunas onde nenhum desses coeficientes é divisível por P. E agrupa isso numa subforma, tá? Perdão, onde pelo menos um dos coeficientes é não divisível por P, tá bom? E coleciona isso em R subformas, do F1 até o FR, tá bom? E aí olho para as outras colunas que restaram, aquelas que todos os coeficientes são divisíveis por P, mas pelo menos um deles não é divisível por P ao quadrado. Colecionou isso em outra subforma, e assim por diante, tá bom? E aí a gente pode reescrever esse sistema aí, assim, tive que colocar uma fonte menor aqui para separar, tá? Até no seminário passado, a gente não tinha separado as subformas por níveis, exceto o nível 0, onde são aquelas colunas onde pelo menos um dos coeficientes é não divisível por P, elas vão entrando nessas subformas aqui, que tem superíndice 0. E daqui para cá, se vocês conferirem os slides passados, essa forma todinha aqui, ó, daqui para frente, eu chamei de GI, né? G1, G2 até GR. São as formas que a gente fez. Mas a gente pode continuar repetindo esse processo, como eu disse, né? Aqui eu coleciono as variáveis todos os coeficientes da coluna são divisíveis por P, mas pelo menos um não é divisível por P ao quadrado, junto aqui, e assim por diante. Tá? Eu posso considerar que essas subformas, esses níveis vão até K-1, porque se tiver alguma coluna aqui, onde todos os coeficientes são divisíveis por uma potência de P maior do que K, eu posso pegar esse coeficiente, todos os coeficientes são assim, ó, P elevado a B vezes, sei lá, A estrela,
Vou colocar assim, cada coeficientezinho aqui é assim. Eu divido B por K, né? Então, B por P, perdão. Não, por K, isso. K vezes Q, mais um resto aqui. Esse resto vai de 0 até K menos 1. E aí, bom, aqui tem uma variável x elevado a K, né? Tá bom? Esse aqui é A estrela, x elevado a K. Esse B aqui, esse P elevado a B, eu reescrevo como P elevado a Q vezes K vezes P elevado a R, A estrela, x elevado a K. Esse coeficiente aqui de cima é isso. E aí, isso aqui eu posso incorporar na variável, e aí fica P elevado a R, A estrela, x, P elevado a Q, tudo elevado a K. E renomeio isso aqui para uma nova variável, chama isso aqui de uma nova variável. E aí, este coeficiente tem potência de P que o divide no máximo com o expoente K menos 1. Então, a gente pode reescrever esse sistema todos até o nível K menos 1, desde o nível 0, que são essas subformas, nível 1 até o nível K menos 1. Aqui eu também coloquei uma enumeração para as variáveis. Então, aqui tem, no primeiro nível, tem M0 variáveis, no nível 0. No nível 1 tem M1 variáveis, né? Vai de M0 mais 1 até M0 mais M1, os índices aqui, e assim por diante. Até o nível K menos 1 tem MK menos 1, MK variáveis, tá bom? No nível K menos 1 tem MK variáveis. E aí, embora eu não tenha falado na aula passada, falei só uma parte mais fraca da p-normalização, é que se eu considerar que esse sistema é p-normalizado, a gente consegue estimar a quantidade de variáveis que tem nos níveis. No enunciado que eu fiz no seminário passado, eu só tinha dito que o número de variáveis no nível 0 era n sobre, pelo menos n sobre k, né? Mas ainda tem uma estimativa, e a demonstração é combinatória, e por mudança de variáveis, né, a gente faz as variáveis girarem por mudanças parecidas com essas que eu fiz aqui no cantinho esquerdo aqui. A gente faz as variáveis mudarem de níveis ali, e aí um dos níveis tem que ter essa quantidade de variáveis, n sobre k. E aí, fazendo uma mudança sutil de variáveis, né, a gente consegue colocar essas variáveis no nível 0. Isso aí foi o enunciado que eu fiz na semana passada, mas repetindo o processo, a gente consegue falar, ó, no primeiro nível tem isso aqui, no primeiro mais o segundo nível, níveis 0 e 1, tem pelo menos 2n sobre k variáveis e assim por diante, tá bom? Até o total das variáveis, quando você junta todos os níveis, tá? Quando t igual a k, a gente vai desde o nível 0 até o nível k menos 1, a gente tem exatamente n grandes variáveis, né? Simplifica t com k, tá certo? No nível 0, a gente tem algum controle também, se a gente fizer combinações lineares das formas, aqui FJ superíndice 0 aqui, tá bom? São essas subformas que estão aqui, tá? Se eu pegar S combinações lineares independentes, módulo P, imagine essas combinações lineares naquela tentativa de você eliminar variáveis, como se faz num sistema linear, e contar QS, um número mínimo de variáveis que ocorre pelo menos uma delas, então QS satisfaz essa quantidade de variáveis aqui, tá? S sobre N sobre RK. Se eu só para estimar aqui, ó, o Q1, se você pega uma forma que é combinação linear das demais, nessa direção de tentar eliminar variáveis, vai sobrar pelo menos N sobre RK variáveis em Q1. Então, se N é suficientemente grande, então tem pelo menos
uma variável lá naquela última subforma lá, que é a combinação das anteriores. Tá? É lógico que sobrar só uma não ajuda muita coisa, mas se n é suficientemente grande, ainda sobra uma quantidade considerável de variáveis, mas diz mais uma coisa, para n suficientemente grande, as colunas desse primeiro bloco aqui, no nível 0, a matriz formada pelas colunas dos coeficientes nesse primeiro bloco aqui, tem posto R, né? Se não tivesse posto R, você conseguiria eliminar uma das linhas aqui, né? Tá certo? Lógico, para N suficientemente grande e sistemas P-normalizados. Mas o sistema é P-normalizado, ele é não sei se vocês lembram, ele é um representante de uma determinada classe de equivalência de formas diagonais, que se ele tem solução, todo mundo lá da classe tem, porque né, a maneira como os elementos se relacionam são por mudanças de variáveis e combinações lineares invertíveis, né, que a gente pode desfazer. Então, de um sistema, você obtém o outro por mudanças ou combinações lineares invertíveis, reversíveis, né? Então, se aquele sistema tem posto R, e isso pode me ajudar a garantir a solução p-ádica do sistema, a matriz de coeficientes tem posto R no nível 0, então todo mundo daquela classe vai ter também, tá bom? Então, aqui a gente já percebe que... Bom, eu vou enunciar aqui de novo o lema de Hensel rapidinho, mas para garantir o posto R no nível 0 da solução, o N não pode ser tão pequeno, né? Tá certo? Para a gente ter certeza de que a gente vai ter colunas suficientes lá na matriz dos coeficientes. Tá? Aí, para relembrar aqui o lema de Hensel, tá? Eu vou já enunciar ele aqui, a gente recoloquei aqui a definição do número gama, que depende do grau K e depende do primo P, sobre o qual a gente está tratando o sistema, né? Olha, a maior potência de P que divide K, esse expoente é tal, e aí a gente define o gama como tal mais 1 se o P for ímpar, e tal mais 2 se o P for 2. Tá? E aí a gente viu na semana passada que se este sistema tem solução de posto R módulo P, tá? Ou seja, as variáveis envolvidas na solução têm que ser provenientes do nível 0, tem que ter variáveis envolvidas no nível 0, pode envolver outras também, mas tem que ter variáveis suficientes envolvidas no nível 0 para montar uma submatriz da matriz dos coeficientes que tenha posto R. Tá? Esse é o lema de Hensel, a versão mais apropriada para o nosso caso, que a gente, dentre tantas versões que a gente anunciou na semana passada. Tá? E aí essa versão aqui que a gente utiliza, pelo menos para esses casos aqui mais específicos. É claro que, bom, tem outras versões do lema de Hensel e tem outras situações que a gente pode fazer esse mesmo tipo de estudo, não vou tocar muito nesse assunto agora, mas, por exemplo, a gente podia considerar extensões algébricas de QP e considerar os sistemas análogos nessas extensões algébricas. Tem versões do lema de Hensel que depende do grau da extensão, ramificações e tudo mais, tá bom? Mas existe, muito sempre nessa direção. Tá? Então tá, deixa eu só voltar aqui. Eu disse que aqui fiz uma observação sobre o Q1, para a gente buscar essas tais soluções de posto R que o lema de Hensel nos pede, o número de variáveis N grande aí tem que ser razoavelmente grande, né? Maior do que RK, pelo menos, né? Tá bom? R vezes K é o número de equações e K o grau. Tá? Aqui eu vou mostrar um exemplozinho aqui que dá uma noção do quão grande tem que ser N para a gente ter essas garantias aí de, sei lá, que pelo menos no sentido de, se for pequeno demais, sob uma certa maneira de comparar, pode ser que não tenha solução o sistema p-ádico, tá bom? Olha só esse exemplo aqui, ó. Pega P1' e K, o grau igual a P menos 1.
tá bom? Vamos olhar, vamos construir aqui em QP uma determinada forma diagonal aqui com propriedades bem chata, né? Chata, assim, pelo menos ela indica o que a gente tem que caminho a gente segue. Então, pelo teorema de Euler, pelo pequeno teorema de Fermat, x elevado a k é 0 ou 1 módulo p, né? E aí, essa congruência aqui, ó, com p menos uma variáveis e todos os coeficientes iguais a 1, quando você olha essas késmas potências, você está somando ou zeros ou uns, módulo p. E não tem jeito de você resolver essa congruência aí, a não ser trivialmente, né? Tá certo? Porque você só tem p menos uma variáveis aí, né? Então, você tinha que produzir um múltiplo de p nessa soma. Então, isso aí não tem, só tem solução trivial. E aí, eu vou considerar essa forma aqui, ó. Cada subforma, cada pedacinho desse em vermelho aqui é uma cópia dessa forma aqui, só que com novos índices, tá bom? Então, tem variáveis no nível 0, né? Quando J é 0. Então, tem P menos 1 variáveis no nível 0. No nível 1, quando J é 1, P menos 1 variáveis também. Todas iguais a P. Quando J é igual a 2, P menos 1 variáveis, todos os coeficientes iguais a P quadrado. Eu vou agrupando eles, né? Então, essa única forma aí tá daquele jeito que a gente mostrou no primeiro slide. E como tem K níveis, cada nível com K variáveis, essa forma aqui tem K ao quadrado variáveis. Tá bom? K ao quadrado variáveis. É uma única forma, R igual a 1 nesse caso, tá bom? Se essa forma aí tivesse um zero p-ádico não trivial, por várias considerações que a gente já mencionou anteriormente, esses zeros p-ádicos poderiam ser considerados inteiros p-ádicos. E módulo qualquer potência de p, cada uma das entradas dessa solução poderia ser visto como um inteiro ordinário, tá bom? Para cada n, um inteiro em cada entrada, tá joia? E se a solução fosse não trivial, aqueles inteiros para os quais ele é congruente, isso aqui é congruente a zero módulo p elevado a n, aí eu estou usando um abuso de linguagem, eu estou trocando psi pela upla, onde esses caras aqui são inteiros ordinários, não pode ser todo mundo zero módulo p, tá bom? Então, se tem uma solução não trivial, alguma dessas entradas aqui não pode ser zero módulo p, tá joia? E aí, só que, se eu fizer n igual a 1 nessa congruência aqui de baixo, eu fico todos os outros níveis, porque tem fator P aqui, potências de P maior ou igual a 1, desaparecem, módulo P, só sobram as K primeiras entradas, né? Xi1 zero elevado a K, mais Xi K0 elevado a K, congruente a zero. Isso, se isso é congruente a zero módulo P, então todo mundo aí tem que ser zero módulo P. Então, aquela solução não trivial que a gente começa, as entradas não nulas em ZP não podem estar nesse primeiro nível aqui, ó, do Xi1 zero até o Xi K0. Se tiver, tem que estar nos níveis da frente, tá? Então tá. Só que todo mundo é zero módulo, essa soma aí é zero módulo P, portanto, todas as entradas são zero módulo P, né? Na hora que eu substituo, volto lá na fórmula lá, e olho o módulo P ao quadrado, aquelas primeiras são zero módulo P, e eu vou olhar para as seguintes, né? São zero módulo T, portanto, múltiplo de P, né? Então, eles entram aqui, para frente, aqui, tá bom? Não está muito bem formulado aqui, não, tá? Mas aí aqui a potência de P começa com 1, aqui eu estou olhando P quadrado, divido tudo por P e repito o processo. Seguindo dessa forma, a gente mostra que todas as entradas têm que ser zero módulo P. Tá bom? E, portanto, não pode ter solução não trivial. Tá bom? Não pode ter solução não trivial. E aí, aquela forma tem K ao quadrado variáveis,
e não tem zero não trivial, tá bom? Então, é como se você estivesse somando x1 ao quadrado, mais x2 ao quadrado, mais x3 ao quadrado. Você pode pôr quantas variáveis você quiser, e você nunca vai achar um zero real disso, não trivial, né? Então, aqui tem k ao quadrado variáveis, e que não tem zero p-ádico, tá bom? Quando k é igual a p menos 1, tá? E aí, f não admite zeros p-ádicos não triviais. Eu vou falar agora um pouquinho da história aqui, de história, tá bom? Então, k ao quadrado variáveis não é suficiente, tá? E, bom, Artin, essa história toda dos números p-ádicos começa com Hensel no início do século XX, né? Aí muitas coisas foram aparecendo. Já em 35, o Artin diz o seguinte, essa é uma versão já reescrita para a nossa situação, tá? Todo sistema de R formas diagonais de grau K, em pelo menos R vezes K ao quadrado mais uma variável, possui zero p-ádico não trivial. Se a gente fizer R igual a 1, K ao quadrado não é suficiente. O que o Artin está falando é que K ao quadrado mais 1 é variáveis é suficiente, tá bom? Lá naquele exemplo anterior, K ao quadrado não resolveu. O Artin fala, não, se aquela forma ali tivesse mais uma variável, teria dado certo, tá bom? É isso que ele faz. Isso é por causa de evidências que tinham antes ali, tá? Essa conjectura, ela é formulada inicialmente para polinômios homogêneos, tá? Muito mais do que para polinômios homogêneos, ela ela aparece em corpos de funções, né, das funções racionais, e com um valor absoluto muito parecido com esse valor absoluto p-ádico, e aí é desde lá que vem essas coisas, pela similaridade que é o corpo dos p-ádicos com esses corpos de funções, já que seus elementos são séries de potências, né? Então, a conjectura foi se desenhando para ser formulada dessa maneira, tá? Não foi um chute, tampouco provavelmente foi um chute por causa daquele contra-exemplo anterior, tá bom? Ou por causa daquele exemplo anterior. Por causa de umas outras evidências vindas de outras áreas, tá? Olha só, se você olhar aqui nesse dado histórico, ó, quando K é igual a 2, em 1924, Hasse provou que uma forma quadrática, portanto, um polinômio homogêneo de grau 2 em 5 ou mais variáveis, K igual a 2, N maior ou igual que 5, claro, R para uma única forma, tá? Tem zero p-ádico para todo P, tá bom? Isso foi feito em 24, tá? E Donald Lewis, em 52, prova para K igual a 3. Existia já vários casos provados para K igual a 3, e o Lewis termina em 52. Eu estou sendo bem pobre aqui historicamente, tá? Mas, olha, trivial, para R igual a 1, um K igual a 1 é trivial, que duas variáveis são suficientes, né? Para K igual a 2, 5 variáveis. Para K igual a 3, 10 variáveis são suficientes para polinômios homogêneos, tá bom? Certo? Em 1965, esses dois caras aí, Axe e Cochen, mostraram que para cada grau, a conjectura de Artin pode falhar no máximo em um conjunto finito de primos. Tá? Para quase todo primo, portanto, K ao quadrado mais 1 variáveis é suficiente para provar que a conjectura de Artin para provar que para garantir a existência de zeros p-ádicos não triviais, tá? Se falha em uma quantidade finita de primos, tá? Em 66, o Tejanian apresenta um polinômio homogêneo, tá? Não diagonal, de grau 4, que não tem zero, com mais do que 17 variáveis, com 18 variáveis, mais precisamente, que não tem zero, 2-ádico, tá bom? E aí, no mesmo ano, esse matemático Broken, o contra-exemplo do Tejanian
de certa forma, até trivial, segue mais ou menos as mesmas linhas desse exemplo que a gente fez ali anteriormente. Você encontra uma forma lá com certa quantidade de variáveis que não tenha zero módulo 2. Módulo 2 elevado ao cu. 2 elevado à quarta, melhor, porque aí o tal fica igual a 4 nesse caso, tá bom? E aí, então, aí você repete aquela subforma uma certa quantidade de vezes lá, e aí você constrói o contra-exemplo, mais ou menos nas mesmas linhas. Agora, esse trabalho do Broken aí, também de 66, eu não conheço, não, mas para cada P, ele consegue encontrar algum K para o qual a conjectura falha, mas sempre para polinômios homogêneos, não diagonais, tá bom? E todos esses parágrafos aqui com R igual a 1. Tá? Aí, quando os polinômios são diagonais, as coisas ficam talvez um pouco mais fáceis. Mais fáceis, sei lá, se a palavra é essa. Mas Davenport-Lewis, em 63, para formas diagonais, ele fala que a conjectura vale, tá bom? K ao quadrado mais uma variáveis, resolve, garante solução periódica para todo primo P, tá bom? Isso só que para polinômio diagonal. Um caso muito específico aqui de polinômio homogêneo. Caso R igual a 2, eu coloquei que tá um carimbinho aqui, né, 2008, é porque eu tinha esquecido de digitar a data aqui, nesse caso. O Bruder e o Emar provaram que dá certo, 2K ao quadrado mais uma variável, com algumas exceções. Tem uma listinha de exceções, mas ainda continuava um conjunto infinito de exceções, porque eram coisas do tipo 3 vezes 2 elevado a tal, coisas assim, tá? E aí, essas exceções foram sendo derrubadas com o passar do tempo, algumas delas com trabalhos do Emar, com outros, com estudantes dele, né? A Luciana, o Tertuliano, e aí foi fazendo, aí outras pessoas também. E aí, em 2020, é uma matemática, Kasberg, eu não me lembro o primeiro nome dela, Miriam, eu acho. Ela praticamente resolve os casos que ficaram faltando, tá? Não os casos que ficaram faltando desde que o trabalho do Emar, não, tá? Os que foram faltando, descontando todos os trabalhos que foram sendo feitos até 2020. E aí só tem uma quantidade finita de casos em aberto, tá bom? Para vocês fazerem aí. P igual a 2, e com o grau da forma 3 vezes 2 elevado a tal, ou 2 elevado a tal, e tal variando nesse conjunto de expoentes aqui, ó. Então, é só uma quantidade finita, né? Tem 14 casos aqui, 14 casos aqui, né? Tá bom? Certinho? Só tem uma quantidade finita para terminar o caso R igual a 2, mas isso já prova que as coisas podem ficar complicadas mesmo, se você for aumentando o número de equações e tal, mesmo caso R igual a 2, tem uma história bem longa para chegar até aí. Tá? E aí vai. Aqui tem um caso assim, por exemplo, quando tal é igual a 1, né, Mar? Aí o grau é 6, aí foi num trabalho também do Emar, do Michael Knapp, um colega nosso, né? E eu estava em Brasília fazendo estágio de pós-doutorado, a gente resolveu o caso K igual a 6 também. Tá? E aí, para casos mais gerais, com R e K quaisquer, aí a cota lá da conjectura de arte fica um pouquinho longe, né? Lembra que para R e K quaisquer, deve ser R K ao quadrado mais 1. 2001, Michael Knapp, refinando um trabalho anterior do próprio Emar também, diz que 4R ao quadrado, K ao quadrado variáveis garantem solubilidade p-ádica, tá? Para todo P. Mas olha só, tem algumas situações, eu vou tentar até mencionar aqui mais lá na frente, é que se a gente faz alguma restrição em P, nota que a restrição aqui é um pouquinho forte, né? P maior do que K quarta, tá?
o número de variáveis, às vezes, pode ser até um pouco mais, um pouco melhor, dependendo de quantas equações tiver, do que o que tá previsto na conjectura de Artin, ó. Nota que aqui está linear em K, não é K ao quadrado. Embora o número de equações possa fazer esse coeficiente crescer muito rápido, mas aqui não é, aqui é linear em K. Então, 2007 a gente conseguiu mostrar isso daí, tá? Aqui, esses fatos aqui, ó, P maior do que tanto, tal, a gente usa uma técnica que chama somas exponenciais, tá bom? A gente vai mencioná-las também mais adiante. E aí vai, né? Tem muita coisa aqui, foi só alguns pontos históricos aqui, tem muito mais do que isso, tá? Tô sendo injusto com muita gente com muito trabalho interessante, tá? Vou falar aqui de alguns resultados auxiliares para falar de pelo menos uma ou outra coisinha que a gente pode utilizar nos primeiros passos, digamos assim, tá bom? Aqui está um lema bem trivial, mas mais ou menos relativamente fácil de entender, tá? Que se P1' e K um inteiro positivo, se você somar, elevar todos os elementos do corpo FP a késima potência e somar todo mundo, ou isso dá zero ou dá menos 1. Vai dar zero quando o grau K não é divisível por P menos 1, e dá menos 1 caso contrário. Ó, eu vou começar com o caso contrário, né? A gente faz o seguinte, porque ao invés de falar os inteiros módulo P, eu vou chamar de corpo FP, tá? Ele é cíclico, né? A gente já usou um argumento parecido com isso daqui, né? E aí, somar, fazer o C percorrer todos os elementos de FP, fazer o C igual a zero, e depois todas as potências de G, né? De 1 a P menos 1. Então, essa soma aqui, o zero, a primeira parcela é zero, né? É essa soma aqui. G elevado a J, estou falhando aqui, J variando de 1 até P menos 1. Isso aqui é uma progressão elevada vezes K, perdão. Tá? Lembrando que G é um elemento desse grupo multiplicativo de ordem P menos 1. Né? Se K é divisível por P menos 1, eu estou somando um monte de 1s aqui, né? Se esse K for múltiplo de P menos 1. Né? Quantos 1s? P menos 1 deles, né? E aí dá congruente a menos 1 módulo P. Caso contrário, isso aqui é uma soma de uma progressão geométrica. FP é um corpo, né? E aí vale aquela formulazinha lá da PG. E aí é fácil provar que isso dá zero também, tá bom? Certinho? Vou ficar perdendo muito tempo com isso, tá? Aqui, ó, se você tem um polinômio em N variáveis com coeficientes coprimos com P, tá? E o grau desse polinômio é menor do que N vezes P menos 1, então, quando você avalia o F em todas as N-uplas possíveis módulo P, essa soma tem que dar zero módulo P. Isso é consequência imediata desse lema anterior, porque basta a gente provar ele para cada monômio, né? Então, se você tem aqui um polinômio em N variáveis, cada monômio é do tipo um coeficiente coprimo com P, que pode ser colocado aqui para fora, e eu não preciso nem olhar para ele. Fica x1 elevado a c1 até xn elevado. Não sei se C1 é uma boa. Cn. É o grau aqui, tá? E aqui estou somando em todas as N-uplas de FPN, tá bom? Então, FPN. Bom, eu posso separar essa soma aqui em várias somazinhas, assim, x1 elevado a c1 até xn elevado a cn. Aí, com essa hipótese aqui, ó, de que o grau de f é menor do que np menos 1,
eu tenho certeza de que algum desses expoentes aqui não é divisível por P menos 1, tá? E aí, uma dessas somas aqui vai ter que dar zero, tá? E aí, se para cada monômio essa soma dá zero, para qualquer polinômio também dá, tá joia? Mas olha só esse teorema de Warning que interessante. Junto com o teorema seguinte, vai nos dar um resultado bem bacana, tá? As condições parecidas com a passada, P1' e F um polinômio com coeficientes não divisíveis por P, e suponha que o grau de F é menor do que o número de variáveis, tá? Então, o número de soluções módulo P, né? F congruente a zero, módulo P, que são incongruentes entre si, o número de soluções é divisível por P. E olha só, você considera esse polinômio aqui, ó, H igual a 1 menos F elevado a P menos 1, tá? Cada vez que uma N-upla é solução disso, né? Esse cara aqui dá zero módulo P, e aí o H dá 1. Se a N-upla não for solução, então quer dizer que P não divide este número, quando eu avalio em C1, Cn, né? E aí F elevado a P menos 1, módulo P, dá 1. Com esse 1 que está aqui, dá zero. Ou seja, essa função H, quando eu percorro todas as N-uplas possíveis, é um contador para as soluções desta congruência aqui. Dessa congruência aqui em cima, né? Ele dá 1 quando a N-upla é solução e dá 0 quando não é. Então, se eu somar sobre todas as N-uplas, isso vai dar o número de soluções, por um lado. Pelo lema anterior, esta soma aqui é congruente a zero módulo P. Ou seja, o número de soluções é congruente a zero módulo P. Tá? Ou não tem solução alguma, ou quando tem múltiplos de P. Tá bom? Imagina isso aí aplicado a um polinômio que não tem termo constante, né? Então, a N-upla nula é a solução. Então, tem pelo menos uma solução. Se tem pelo menos uma, tem que ter pelo menos P soluções, né? Bom, tem uma outra versão aqui para o teorema de Warring, que é para sistemas, tá? Só que agora a soma dos graus tem que ser menor do que N. Ah, tá, deixa eu só voltar aqui um pouquinho. Por que essa hipótese aqui, grau de F menor do que N, é para poder aplicar o lema anterior, que é o grau de H aqui é menor do que N, P menos 1. Lembra que o lema anterior era com o polinômio com grau menor do que N, P menos 1. Tá? Aqui a soma dos graus dos polinômios num sistema tem que ser menor do que N, e aí o número de soluções do sistema, que são incongruentes entre si, é também divisível por P. E aqui basta pegar esse polinômio H como sendo o produto desses, ó, 1 menos Fi elevado a P menos 1. Cada vez que uma N-upla é solução simultânea das Fs, isso aqui dá 1. Cada vez que tem pelo menos uma que não se anula, algum fator desse dá zero, né? Então, na hora que você soma o H sobre avaliado em todas as N-uplas, você conta o número de soluções. O grau de H é menor do que NP menos 1 também. Então, a gente pode aplicar aquele leminha de 2 slides atrás. Tá? Aí, juntando Warning com Chevalier para um único polinômio, tá? Se tem uma solução, por exemplo, se ele é o caso, por exemplo, em que o polinômio tenha termo constante igual a zero, né? Então tem solução não trivial, porque aí tem que ter pelo menos P soluções. O mesmo para sistemas, tá? Então, se a soma dos graus é menor do que N e admitir a solução nula, então admite mais outra solução, pelo menos, tá bom? Isso vale, inclusive, para P igual a 2. Tá certo? Olha só, se o sistema for P-normalizado, se a gente voltar lá no primeiro slide, aquele primeiro bloquinho de subformas, onde os coeficientes em cada coluna não eram todos divisíveis por P, a gente chamou aquela quantidade de variáveis de M0, né? Isso é pelo menos N sobre K, né?
Então, controlando o n aqui, ó, por exemplo, se o n for k ao quadrado mais 1, né? Lá no M0, o número de variáveis é pelo menos... bom, M0 é maior do que K, né? Tá bom? Não, é porque o número de variáveis é RK ao quadrado mais 1, mano. Ah, tem Então, aqui várias, né? É verdade. pelo menos RK. Tá certo. Aí a gente pode aplicar isso aqui, né? Tá bom? A soma dos graus, todos eles são K, né? Dá R vezes K. E o M0 é maior do que R vezes K. Ótimo, é isso aqui mesmo. Então, beleza. Então, aqui a gente já aplica se a gente tem aquele número de variáveis lá da conjectura de Artin, pelo menos essa versão do teorema de Chevalier, a gente pode usar para garantir solução não trivial, módulo P, lá naquele primeiro bloquinho, tá? Tá certo? E aí, bom, não é suficiente, a gente precisa de solução de posto R. Pode não ser suficiente, precisa de solução de posto R. Se tiver uma solução que envolva todas as variáveis, ótimo, né? Que a gente já viu que o Q1, ele é pelo menos 1, né? O Q1, só olhando aqui, o Q1 é maior ou igual que RK ao quadrado mais 1 sobre RK. É esse o número que a gente escreveu lá, né? Bom, isso é pelo menos K mais 1. Melhor, né, ainda. Então, se envolve colunas suficientes aí naquele primeiro bloco, aquele pedacinho já dá uma não singularidade. Mas um outro problema, a gente tem que resolver não módulo P, a gente tem que resolver módulo P elevado a gama, né? Mas bora lá. Aqui, bom, aqui está o meu erro aqui, né? RK mais 1 variáveis. Então, pelo teorema Chevalier pode ser usado para garantir existência de solução não trivial, lá para aquele primeiro bloquinho aqui, onde aqui tinha um superíndice zero aqui nessas variáveis, tá? E aí a gente procede como lá naquela estratégia que a gente apresentou no finalzinho do seminário passado, mas que eu vou dar uma refinada nela hoje, tá bom? Então tá. Olha só, teorema de Chevalier, eu estou dizendo aqui que ele é um pouquinho exigente para a gente resolver essas congruências aqui, tá? Eu deixei de escrever o superíndice zero aqui, tá bom? A gente pode resolver, módulo P, a gente pode resolver isso utilizando eventualmente menos variáveis, tá? A gente consegue uns resultados que garantem a solução com menos variáveis usando diversos aspectos. Um deles é combinatório, tá? A gente pode separar as colunas da matriz dos coeficientes desse sistema por subespaços. Duas colunas a gente pode chamar de cor, por exemplo. Duas colunas vão ter a mesma cor se elas estão num mesmo subespaço, tá bom? E aí a gente conta quantos subespaços a gente tem em FP M0, M0 é a quantidade de variáveis, quantos subespaços de dimensão 1 a gente tem, isso é computável, tá? E aí você começa a garantir, ó, tem tantas colunas que são da mesma cor. Colunas da mesma cor, você pode combiná-las a fim de produzir zeros módulo P, tá? Ou combinar cores diferentes para produzir zeros módulo P, cujo posto da solução é R, tá bom? Essa parte não é que seja complicada, mas ela é longa. Eu poderia ficar falando aqui mais 2, 3 semanas, que a gente não consegue falar todas as coisas. É só uma das coisas que eu queria mencionar, só verbalizando e sem registrar por escrito aqui, tá? Coloração de variáveis. Dá para procurar por aí, vocês vão encontrar trabalhos assim, tá bom? Bom, para sistemas com duas formas, a gente tem algum controle, essa é uma técnica que nos dá algum controle, mas para 3 formas ou mais, quem sabe pode funcionar também, tá bom?
E aí, as somas exponenciais é uma outra técnica, também essa também é bastante extensa, não usa nada muito, bom, usa algumas coisas mais ou menos sofisticadas, mas assim, não é nada tão especial, não, tá? A gente precisa fazer algumas majorações e mensurar algumas coisas, mas eles provam, a gente pode produzir alguns resultados assim, ó. Se você tem para uma única congruência, tá? Esses lemas aqui são aplicados para uma única congruência, e depois eu vou dizer por que que isso ajuda a resolver, inclusive para R formas, tá? Em todos os casos é coisa assim do tipo A1 x1 elevado a K mais AT. Ah, tá aqui ela aqui. Bom, achei que não tivesse escrito aqui, não. São formas desse tipo aqui, em todos que a gente vai mencionar daqui para frente, tá? E aí, mesmo com T pequeno, imagine que T aqui é 3, 4, você prescreve lá o T, você vai achar um P suficientemente grande, de maneira que você garanta a solução não trivial para isso. Ao invés de fazer o número de variáveis depender do grau, como o teorema de Chevalier nos diz, a gente pode prescrever quem é T e fazer P suficientemente grande. Nota que isso de certa forma, interessante, porque quando você fala que tem solução não trivial para P maior do que um certo número, o que ficou para trás é só uma quantidade finita. E aí a gente pode tratar isoladamente cada um dos casos, né? Certinho? Esse D aqui aparece nessa cota é o MDC entre K e P menos 1, tá bom? Se o grau divide P menos 1, então D igual a K, aí aqui ficaria K menos 1, tá bom? Outra coisa que a gente pode provar, bom, isso aqui é um pouquinho diferente, isso aqui não é soma exponencial, não, mas isso aqui é o seguinte, você chama de D o MDC entre K e P menos 1, o conjunto das k'ésimas potências, eu vou denotar assim, talvez eu esteja usando porque fica parecendo um produto cartesiano, vou pôr um K entre parênteses aqui, tá? O conjunto das k'ésimas potências módulo P é igual ao conjunto das désimas potências, onde D é o MDC entre K e P menos 1. Então, cada elemento aqui, você pode só chamar isso aqui de Y1, por exemplo, para cada variável você chama ela de Y1 e procura o Y1 aqui dentro. Ora, mas procurar um Y1 aqui dentro é o mesmo que procurar aqui, já que esses conjuntos são iguais. Tá? Não estou dizendo que x1 elevado a k é igual a x1 elevado a d, tá bom? Estou dizendo que esse conjunto e esse são iguais. Então, eu procuro solução aqui. Ora, mas procurar solução aqui é como se eu estivesse tratando de formas de grau D, né? Então, na prática, eu estou trocando o grau K por grau D. Então, o número de variáveis aqui é D mais 1. E eu estou considerando que cada k'ésima potência pode ser substituído por uma décima potência. Então, tem mais variáveis do que o grau, eu posso aplicar o teorema de Chevalier. Mas aqui tem um ingredientezinho a mais, é que eu posso prescrever qual das entradas aqui, qual das variáveis é não nula módulo P. Eu quero encontrar uma solução tal que o x1 seja não nulo módulo P, ou que o x2 seja não nulo módulo P. Tá? Para fazer aquelas combinatórias das colunas da matriz dos coeficientes, para produzir a solução de posto R. Tá? Isso aqui é um detalhe bastante importante. Prescrever não é ter simplesmente uma solução não trivial, é prescrever quem é que é não nulo, módulo P. Tá bom? Isso aqui não é bem utilizando somas exponenciais, o de cima até é, tá bom? Esse é também para somas exponenciais, ó. É como se eu estivesse prescrevendo aqui que T igual a 3 e fazendo umas continhas, uns refinamentos, tá? E se o P for maior do que K quarta, essa congruência aqui, ó, com 3 variáveis, eu coloquei D aqui,
Eventualmente, a gente está interessado em 0 aqui, mas pode ser que a gente queira um certo D aqui. Tem solução, mas olha só que barato. Com todas as 3 variáveis diferentes de 0. Outra coisa que nos ajuda a garantir não singularidade da solução mais na frente. Tá bom? Beleza. Outra coisa aqui, esse não usa também soma exponencial, usa princípio da casa dos pombos, tá? Se o menos 1 for uma késima potência módulo P, isso não é verdade para todo P, né? Se o menos 1 for uma késima potência módulo P, então essa congruência aqui tem solução se o T for maior do que esse número, ln de P sobre ln de 2. É legal, por exemplo, se o P for pequeno, aí o T é pequeno. Lembra que aqueles casos que ficavam faltando aqui são os P's menores, né? Tá bom? Pode ser que o número de variáveis fique maior do que isso. Isso aqui é só a gente considerar como possíveis entradas aqui para resolver essa congruência, só zeros e uns, tá? Então, quantas somas do lado esquerdo eu posso produzir, né? 2 elevado a t somas, né? E vai ter repetição se 2 elevado a t for maior do que p. Eu consigo 2 elevado a t somas aqui, usando zeros e uns para os x, né? E aí, resolvendo isso aqui, a gente fica com aquilo lá. Por que que é importante o menos 1 ser késima potência? Porque na hora que eu passo tudo para o primeiro membro, né? A gente vai trocar o sinal dos coeficientes e coisas assim, né? Tá. Beleza. Isso isso aqui um pouquinho, uma menção a somas exponenciais, tá? Sem dizer exatamente o que é. Tá? E na prática a gente usa só os resultados mesmo, embora seja importante entender como chegar neles. E aí tem um método que é, de novo, puxando pela memória aquilo que eu falei na semana passada. Está terminando, viu, irmão? Um refinamento daquela técnicazinha de resolver no nível 0 e subir variável, subir alguma coisa para os níveis superiores, né? Tem 2 técnicas aqui que a gente chama de contração de variáveis, são similares, mas tem uma sutil diferença aqui, tá? A primeira delas é o seguinte, aqui vai ficar um pouco confuso visualmente, eu vou tentar explicar, tá? Imagina que você tem lá aquelas formas lá no nível 0, tá bom? E essa última forma aqui, FR estrela, eu consegui, eu obtive ela fazendo combinações lineares das demais formas, tá bom? A fim de eliminar o maior número de variáveis nela. Sobram, portanto, Q1 variáveis, tá? Lembra o Q1 que a gente tem lá, né? Q1 é pelo menos K mais 1, né? Lembra? Tá joia? E aí, eu subdivido. Então, então essas variáveis em vermelho aqui e essas aqui, embora a enumeração esteja diferente, são essas em vermelho aqui na última, tá? Essas variáveis em escuro aqui em preto não aparecem na última subforma, ou aparecem com coeficiente 0 módulo P, tá certo? E aí eu subdivido esses bloquinhos, essas variáveis aqui, em vários bloquinhos aqui, tá certo? Então, o primeiro bloco vai de y1 até yt1, T1 variáveis aqui, T2 variáveis aqui, e assim por diante, tá? Suponha que eu consiga resolver só essa última congruência utilizando somente variáveis de um único desses blocos. Isso aqui, ó. FR estrela, eu estou utilizando variáveis só no jésimo bloco. E eu resolvo isso no módulo P, tá bom? Eu consigo fazer isso, eventualmente, para cada um desses blocos ou para vários desses blocos aí, tá? Então, eu consigo uma solução desse tipo, que envolva só essas primeiras, uma solução desse tipo, que envolva só as segundas, tá? Então, beleza. Cada solução dessa, eu posso multiplicar por uma nova variável.
Se eu utilizei variáveis do jésimo bloquinho daqui, eu multiplico por YJ. Faço isso para cada um desses blocos. Isso vai me produzir uma solução, agora, dependendo das novas variáveis, né, Y1, Y2, até YR, tá certo? Que resolve a última equação. Na hora que eu substituo essas variáveis nas equações de cima, pode ser que zera todo mundo. Aí eu obtive uma solução para o sistema, tá bom? Pode ser que não zera, tá? Quando não zera, o que que aconteceu? Um bloquinho desse aqui, ó, me produziu uma variável diferente nas equações de cima. Se é possível fazer isso R vezes, eu produzi R variáveis diferentes nas de cima. Deixo de ter essas variáveis em vermelho e passo a ter novas, tá? Fico com um sisteminha assim, tá? Então, essa Y1 aqui reúne essas variáveis todas aqui desse primeiro bloco, tá? Y2, YR e assim por diante. Só que agora, bom, perdi a quantidade de variáveis, mas diminuí o número de equações. O que que eu faço? Repito o processo, tá bom? Limpo o maior número de variáveis que tem aqui, resolvo a última e subo variáveis de novo. Isso é uma maneira de contrair variáveis. Todas essas aqui viraram essa daqui. Todas essas viraram a próxima, e assim por diante. Aí o nome contração de variáveis fica sugestivo, né? Tá bom? E aí a gente repete o processo, resolvendo da de baixo e subindo até resolver todas as equações módulo P. Claro que as variáveis, você tem que ter algum controle quem é não nulo módulo P para você conseguir ter aquelas colunas que deem o posto R dessa solução, tá certo? Uma vez resolvido o sistema no nível 0, tá? Digamos que essa solução, na hora que você abrir os y e tal, você encontrou uma solução para o nível 0, tá certo? Você conseguiu fazer isso. Minha mesa digitalizadora aqui parou de funcionar, voltou. Ótimo. Consegui fazer isso. Deixa eu só voltar aqui. Pode ser que eu não usei todas essas variáveis para fazer todo esse procedimento, tá? Para achar uma solução no nível 0, pode ser que eu só esteja envolvendo algumas poucas variáveis. Por exemplo, se nesse jésimo bloco ele já anular todas as outras equações de cima. Ainda assim, eu tento continuar fazendo isso para todos os blocos. Então tá, eu olho para isso daqui, tá certo? No que está no nível 0, aqui está do nível 1 para frente, tá certo? E agora eu vou olhar o módulo P elevado a gama. Suponha que eu consiga uma solução no nível 0, essa é a segunda forma da contração de variáveis. Oh, meu Deus. Vamos lá, vamos ver se vai funcionar. Suponha que eu consiga uma solução no nível 0 utilizando somente as variáveis desse bloco, desse jésimo bloco. Nota que aqui não está mais aquela subdivisão lá do Q1, aquelas coisas não. Estão todas as variáveis no nível 0 aqui, tá? Suponha que eu tenho uma solução somente nesse bloco. Se isso acontece, se eu multiplicar esta solução por uma nova variável xj, eu tenho uma solução para o sistema no nível 0. Se eu consigo repetir isso para cada bloco, ou para o maior número possível de blocos aqui, eu produzo novas variáveis, tá bom? Na hora que eu substituo isso daqui, em cada equação, o coeficiente que vai aparecer é múltiplo de P, né? Porque é 0 módulo P. Reescrevo ele como P vezes A e J, tá? Esse aí, o I é qual equação ele está e o J em qual bloquinho ele está, tá bom? E substituo isso lá na equação de cima, no sistema de cima, perdão, tá? E aí fico com isso aqui, ó. Fico com um polinômio nas novas variáveis, x1 até xr, cujos coeficientes são todos múltiplos de P. Lembra que aqui nos níveis 1 para frente, todos os coeficientes eram múltiplos de P, tá? Divido tudo aqui por P, e aí fico com um sistema módulo
P elevado a gama menos 1. Tá? Dividindo tudo por P, a gente fica com o sistema módulo P elevado a gama menos 1. E repito esse processo. A gente tem que tomar um cuidado, que ao repetir esse processo, a nova solução tem que sempre envolver essas variáveis vermelhas aí, tá bom? Porque são elas que vão ser provenientes lá do nível 0 que vão dar o posto R da solução. Tá certo? E aí a gente vai repetir nesse processo. Pode ser que, eventualmente, uma dessas variáveis aqui já tenha coeficiente da coluna inteira, todo mundo múltiplo de P elevado à gama. Ótimo, tá bom? Pode ser que não. Então, esse controle também sobre o quanto essa variável, cada variável dessa subiu de nível, também é um probleminha que a gente pode eventualmente vir a ter. Então, no grosso modo, e demorei 3 semanas para falar isso, são mais ou menos essas as técnicas que a gente utiliza. Esse é quase que o beabá dessa teoria, tá bom? Obviamente, essas técnicas precisam e devem ser refinadas, e é disso que se espera dos pesquisadores, dos estudantes. No mais, gente, obrigado aqui. Acrescentei mais um itemzinho aqui nas nossas referências. Esse terceira bibliografia aí, Finite Fields, do Niederreiter e do Liddell, é um livro bem bacana também, tá? Tem, inclusive, esse assunto de somas exponenciais bem feitinho lá, para corpos finitos em geral, não só para o corpo FP. É isso, gente. Brigadão mesmo, de verdade. Espero que seja útil, pelo menos um pouquinho, para pelo menos uma pessoa, para algumas pessoas, no singular ou no plural, sei lá. Mas o melhor para mim é poder falar. Não, mas foi muito bom, Paulo. Muito bom. Obrigado, Realmente mano. dá uma visão muito boa, né? As pessoas que tiverem acesso a esse material, ou mesmo assistirem os vídeos, vão entender qualquer artigo sobre essas coisas, né? Então, Eu espero, eu imagino que... Tem pelo menos o caminho das pedras aí, tem, né? Exatamente. Todo mundo que está trabalhando nisso vai reconhecer os caminhos que foram utilizados, né? E tem, Emar, tem aí estudantes seus aí, eu tenho uma aluna que está estudando isso aqui, está estudando inclusive esse artigo da Miriam Kaisberg, bem bacana, para eu poder entender ele definitivamente. E por aí também está assim, tá cheio de alunos aí. Nesse tópico, tem a Bruna que está estudando, mas a parte mais do Skinner, sabe? De extensões e tal, né? Eu podia ter falado um pouquinho, né? Falei bem en passant. Não, mas o Bruno vai falar, né? Na semana que vem. Tá, que bom então. Né? Que O joia. Bruno fala isso na semana que vem. Que ótimo. Bem, deixa eu abrir Bem, aqui, se tiver alguma pergunta, algum comentário. Dá uns segundinhos aqui para o pessoal. Eu queria fazer um comentário. Posso falar? Claro, Bruno. Primeiro, agradecer. Eu adorei o mini curso. Eu que sou a estudante Bruna do EMAR, que está estudando coisas parecidas. bom, e aí eu comecei a estudar e eu lendo os artigos, e aí eu tinha várias dúvidas, e esse mini curso já me ajudou a resolver algumas dúvidas que eu estava tendo ali na base. Inclusive, eu assisti depois de novo para poder pegar os detalhes direitinho, então foi muito útil para mim. Que bom. E aí eu queria te perguntar, professor, sobre qual conselho que o senhor dá para a gente que está começando? Eu estou começando a trabalhar com essas coisas e eu vejo, me dá um pouco de medo. E eu já perguntei isso para o professor Emar, então para todo mundo que eu tenho oportunidade, eu pergunto sobre conselho para a gente que está começando, como que faz para a gente perder um pouco o medo. Tem basicamente 2 coisas que o Emar me falou quando eu fui aluno dele no doutorado. Uma delas é criar calo no cotovelo de tanto ficar em cima da mesa estudando, repetindo exaustivamente as coisas e tal. E a outra que era o conselho que eu gostava mais, que era quando a gente às vezes reunia e ficava travado em algum problema. Eu estudava em Brasília, sou daqui de Goiânia, ele falava assim, vai para Goiânia e descansa 3 dias. Às vezes eu vinha para cá, ficava 2 dias, e por incrível que pareça, algumas vezes, quando voltava, o problema
como que por mágica se resolvia. Mas eu não sei. Eu sempre achei, e eu tomo como base a minha capacidade matemática, eu sempre achei que o esforço é primordial, é minha principal ferramenta, mas eu tenho um fato também que eu gosto do assunto, né? Eu nunca sofri, assim. Eu sempre achei difícil, mas nunca sofri. Não era uma coisa que me causava tristeza. Eu acho que é como talvez um técnico fala para um jogador, fala assim, vai lá, se diverte, mas é lógico, tem que ter treino com intensidade. Mas a bibliografia básica, esse livro do Liddell e Niederreiter é importante. Esse materialzinho, o Emar deve ter te passado. Aqui, Emar, essa referência o materialzinho que o Emar tem lá, que ele produziu lá em Lisboa, no tempo, eu acho que ele estava lá pós-doutorado, eu acho. Essa referência aqui, ó. Deixa eu... Essas primeiras aqui, ó. Ela é muito boa, ela elucida muitas coisas, tá bom? Esse livro do Fernando Gouveia também é bastante interessante. Não dá para passar direto para as congruências antes de entender um pouquinho a topologia, certo? Acho que é bibliografia clássica, esforço e não ser uma coisa que faça você sofrer. Entendi, muito obrigada. Eu acho que, por enquanto, eu estou confiante que não vou sofrer muito. Vamos esperar para ver. Não sofrer não quer dizer que é fácil, né? São duas coisas que dá para separar. Só não ficar tão triste, né? Tem gente que escala a montanha e gosta, né? Muito obrigada, professor. Vou seguir Obrigado aí. você, Se Deus Bruno. quiser, em breve vou poder compartilhar conquistas com vocês também. Muito bom. Tomara, que legal. Muito bom. Obrigado, Bruno. Tá bom, Paulo. Então, obrigado novamente. Foi muito bom esse minicurso. Realmente a gente estava precisando de ter esse material em vídeo, agora já temos, né? E com o complemento do Bruno semana que vem, nas 2 próximas semanas, aí eu acho que já tem o básico para quem quer conhecer a área, né? Então, aproveite e faça propaganda. Então, que as próximas 2 quartas-feiras, às 14 horas, teremos o professor Bruno Miranda falando sobre soluções de equações diagonais p-ádicas, mas sobre extensões de QP, né? Ver como essas técnicas se generalizam para aquele ambiente lá. Tá bom, pessoal? Nos vemos, então, daqui uma semana. Obrigado, Paulo, novamente. Obrigado a todos vocês aí. Deixa eu até mais. parar a gravação. Tchau. Tchau. Um abração a todos.